Tá ótimo. Gente, boa tarde. Fico mais A tranquila. gente está começando um novo projeto aqui no Manarce 2022 e eu tenho o prazer imenso de estar, né, convocando para essa parceria militante para a educação uma professora que eu coloquei como essa professora provocadora que ela é, mas essencial, né, nas suas reflexões diárias ali, a gente que acompanha, né, Andréia Serpa, uma querida. Então, assim, eu só tenho a agradecer por você ter topado mais esse desafio aqui com a gente, né, de trazer luz aí nessas nossas discussões com o nosso Profcast. Tá ótimo. Prazer todo meu. Eu acho que toda conversa sobre educação é necessária, é importante. Então, eu estou sempre à disposição. Eu acho que esse é o diálogo e a conversa, né, entre quem está no chão da escola, quem conhece, né, criança. Essa é uma conversa muito potente, muito necessária, e é necessário que as pessoas participem dessas rodas de conversa, né, que venham conversar, que não se sintam sós, né? Às vezes a gente, no lugar da escola, é um lugar, às vezes, que a gente se sente tão solitário, né? Tipo assim, a gente queria trocar uma ideia e às vezes, na correria do dia a dia mesmo, a gente fica sem tempo. Então, é muito importante nesses espaços para os professores trocarem ideia. Eu acho importante. Sim, eu acho que também é legal trazer esses assuntos que se tornam assuntos depois em outros espaços, né? Eu acho que essa questão hoje em dia também da tecnologia, das lives, desses podcasts, eles reverberam. Eu tenho sido muito influenciada pelos podcasts até que eu comentei com você, que é Isso Não é Noronha, da Isabel Gueron e da Maria Ribeiro, que trazem também muitos assuntos atuais. E eu acho que o professor também tem muitos assuntos atuais, né, recorrentes ali para a gente estar conversando, porque se não incomodar, não sai do lugar. E hoje, como sugestão da Andréia, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do acolhimento, né? Quem acolhe o professor, quem acolhe esse educador, que é o sujeito que acolhe tantas outras pessoas, principalmente as crianças. E eu queria começar, eu vou deixar a Andréia, né, destrinchar esse assunto, que eu acho que com certeza ela tem muito para falar, só que a gente, no nosso Profcast, a gente tem um tempo menorzinho, então eu vou só dar uma abertura. Eu estou lendo esse livro, sabe, Andréia, que é A Salvação do Belo, não sei se dá para ver aqui, ele tinha entrado, ó, sim, né? E ele começa já com uma provocação muito grande, e isso ficou reverberando na minha cabeça por esse assunto que a gente ia falar. Ele começa falando o liso, o nome do capítulo é esse, o liso. O liso é a marca do presente. Por que achamos belo, nos dias de hoje, o liso? Além do efeito estético, nele se reflete um imperativo social universal. Ele corporifica a sociedade da positividade atual. O liso, ele não quebra. Ele também não opõe resistência. Ele exige likes. O objeto liso extingue seus contrários. Toda negatividade é posta de lado. E eu fiquei pensando nisso quando a gente falou de acolher. E aí eu fiquei pensando em espaço, em pessoa acolhedora, acolher essa dor, né? A gente acaba acolhendo a dor do outro, a gente acaba acolhendo aquele sentimento do outro, né? Porque a gente traz isso para a gente no colo, no cuidado, no carinho, principalmente o professor. E aí você trouxe essa questão. E quem acolhe, né? Esse acolhido que é o professor. E eu fiquei refletindo no seguinte: eu acho que as pessoas não acolhem essa dor que o professor sente, essa dor, né, desse espaço acolhedor, porque as pessoas querem ver esse professor como alguém intocável, assim, ele é perfeito, ele não chora, ele não sente falta da família, ele não se sente cansado, sabe? Eu queria que a gente tentasse, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando de noite nisso, eu falei, gente, é um lugar, né, de dor, assim, de você acolher isso. E as pessoas, eu acho que elas querem essa distância de sentir isso, até mesmo pelo professor, e a gente acaba entrando nessa esfera, assim, né, de não se sentir acolhido. E aí? Muita coisa aí nessa sua fala, né? Coisa dessa. É. Eu vou começar pela sua citação, né? Por esse convite
a esse olhar dessa estética limpa, dessa estética, né, de um certo lugar estético, aonde praticamente me diz assim, não me traga problemas. Exatamente. Né? Não me traga problemas. Que reflete muito isso, inclusive no que a gente vê, né, de várias falas sobre, inclusive sobre as redes sociais, né? Na rede social todo mundo agora tem filtros, né? Belíssimos, que a pessoa acaba sendo aquilo que ela nem nunca foi, né? Assim, né? Não é uma correçãozinha, não é uma correçãozinha de luz, é você se transformar numa pessoa que você acredita que seja mais lisa para o outro, né? Mas então a gente vive um tempo que me parece que é um tempo de muita reificação. Isso não é novo, mas eu acho que a gente veio agravando isso, e aí, de repente, a gente enfrenta uma crise humanitária que precisa de pessoas reais, que não precisa de pessoas com filtro, precisa exatamente de gente sem máscara, né? Então, a gente veio construindo uma realidade virtual aonde a gente e isso é claro, né, dialoga, esse virtual dialoga com o meu real, dialoga, me forma, eu acabo vivendo uma grande mentira, aquele documentário, né, sobre as redes mostra isso, como as pessoas acabam vivendo uma grande farsa, um mundo virtual que é uma grande farsa, né? Criando um personagem para ser consumido por esse mundo virtual, né? Todos nós, em maior ou menor medida, com mais ou menos consciência, jogamos esse jogo. Eu jogo, você joga, nós somos pessoas midiáticas, então nós fazemos parte desse jogo com mais ou menos consciência, com outros tantos objetivos aí, né? Mas eu vejo assim muita gente sendo realmente coisificada e consumida por isso. E aí esse mundo liso, esse mundo de filtros, ele não admite as suas dores, ele não admite as suas fraquezas, ele não admite. Então, assim, e veja, isso é cruel com o professor, isso é cruel com o professor, é cruel com o enfermeiro, é cruel com o bombeiro, é cruel com o policial, é cruel com os profissionais que, na verdade, estão vivendo de lugares diferentes, dores diferentes. As mães, né? É cruel com as mães, do lugar de mãe, a gente sabe que nessa sociedade a mulher carrega um peso do mundo realmente nas costas. Não pode ter dor, porque a mãe tudo acolhe. A mãe não pode ficar cansada, a mãe não pode dizer cansei, estou de saco cheio, não aguento mais. Né? A mãe tem que se trancar no banheiro para chorar, porque nas redes sociais ela tem que ser a mãe, né? Aquele ideal. Então, assim, é um mundo, né, que nos impõe tantos filtros que a gente não tem espaço para ser um ser humano, né? Eu gosto muito desse humanar-se, né? A gente precisa humanar-se, a gente precisa ser esse ser humano real e admitir os nossos limites, né? Os nossos não saberes. Então, veja, os professores foram cobrados, né, a dar respostas quando o mundo todo estava perdido. Ninguém tinha respostas. A medicina não tinha respostas, a ciência não tinha respostas, mas os professores foram os primeiros a serem cobrados. Mas as crianças estão em casa sem estudar. Como é que vai ser isso? Vão perder o ano? Então, assim, uma preocupação também com essa criança, né? Que ela também tem que ser perfeita, ela também tem que dar conta daqueles montes de conta. Não importa se está acontecendo uma pandemia, não interessa se ela está perdendo o vovô e a vovó, ela tem que armar e efetuar as continhas dela. Né? Aprender a ler e escrever perfeitamente. Vamos lá. Não tem nada acontecendo no mundo que impeça essa criança de ler e escrever. Opa! Então, assim, um mundo de adultos completamente assustados, né? Uma batalha ideológica sendo travada, né? Em vários setores da sociedade, notícias aterrorizadoras chegando a cada momento, e a criança tem que estar bem e a professora tem que estar bem. A professora tem que ter todas as respostas. A professora tem que se reinventar, ela tem que criar um novo currículo, ela tem que dominar novas tecnologias. Isso foi cobrado do professor assim. Sim. E ela fazia tudo isso
dormia 3, 4 horas, porque eu conheço bem a realidade, né, dos professores do ensino fundamental, professores dormindo 4 horas por noite para dar conta, né, daquela aula que ela ia lá dar. Ela tinha que editar, ela tinha que, né, pesquisar, se formar, e ainda tinha que ouvir assim, nossa, só isso? Nossa, mas que... isso aí meu filho não se interessou, não. Então, assim, uma falta de reconhecimento, né, de todo esse investimento, e isso realmente é essa falta de acolhimento desse sujeito enquanto ser humano, né? Então, eu acho que isso aqui é a nossa grande perversidade, né? A gente não acolheu. Eu acho que, assim, cada pessoa que anda de máscara, sem a máscara na rua, ela não acolheu aquele enfermeiro que está há 2 anos, né, se lascando dentro de um hospital, que perdeu amigos, que perdeu parentes, que ficou com medo de contaminar a própria família. Então, essa pessoa não tem a menor empatia. Então, essa conversa toda, né, é para a gente dizer assim, para acolher tem que ter empatia. Né? Para acolher tem que ter empatia. E a falta de empatia, me parece, é uma grande questão que a gente precisa enfrentar do ponto de vista educacional. A gente precisa formar para a empatia. Eu acho que a falta de empatia já é uma grande pandemia que a gente vive há muitos anos, né? Se a gente parar para pensar, isso já acontece nas escolas há muito tempo. Uma coisa que eu sempre falo no Manars é essa questão da cooperação entre os professores, porque o quanto se fomenta essa competição exagerada entre turmas, entre professores, entre saberes, entre competências. E é engraçado porque os professores eles acabam caindo nessas armadilhas quando a gente estuda tanto essa questão da individualidade das crianças, né? Estudamos tanto como é importante cada um ter suas competências, trabalhar, né, as suas habilidades, e o professor vai lá e quer se comparar o tempo inteiro porque alguém veio e falou alguma coisa, porque alguém está ali fomentando uma disputa. Eu acho que a gente tem que passar disso, porque enquanto a gente também não se ajudar, os próprios professores empaticamente ali, a sociedade também não vai fazer. Eu acho que precisa primeiro a gente se olhar como igual. Eu ainda vejo muito julgamento, né? Assim, o julgamento porque começou agora, o julgamento porque já está há muitos anos e não sabe fazer, o julgamento... São vários julgamentos, mas ninguém chega e pergunta, você está bem hoje? Você precisa de ajuda? Porque eu acho que o acolher, ele começa aí, em você olhar o outro, né? A simpatia é você sair do olhar que fica focado em você o tempo inteiro e olhar para o outro de forma a perceber também as necessidades, as mesmas que você tem, porque às vezes você também precisa de ajuda, então vamos perguntar se o outro também precisa de ajuda. Eu acho que é isso, é começar a somatizar essa humanização das pessoas em olhar que todos têm as mesmas necessidades, não só você. Porque a gente já vive nesse mundo muito egoísta, né, Andréia? Esse mundo que nada pode... Sim, porque é isso, né? A partir do momento que você coloca a ideia da meritocracia, você coloca as coisas numa perspectiva de competição e não de colaboração, a partir do momento que você coloca, né, todos nós sobre essa lente de criar uma imagem do bem-sucedido, e é isso, eu sempre falo nas minhas aulas de avaliação, a coisa mais perversa que existe é que o pódio só tem o primeiro lugar. O segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, sabe? Isso é uma ideia muito perversa, né? Que é plenamente aceita na sociedade. A gente aceita essa ideia. E, na verdade, o que acontece? Quando você tem uma crise humanitária, como nós estamos vivendo agora, né? Se não fosse a colaboração, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, como é que conseguiram fazer uma vacina tão rápida? Por quê? Porque teve colaboração, porque o cientista lá da Índia estava colaborando com o cientista lá da Austrália, que estava colaborando com o cientista lá da Alemanha. Senão, não tinha saído. Se cada um ficasse enclausurado, guardando aquilo que aprende só para si, ao invés de promover uma troca, um debate
em tempo, né, quase que, porque hoje no mundo permite, a tecnologia permite em tempo real, a gente não tinha conseguido fazer uma vacina tão rapidamente. E a Ômicron tinha matado 1 milhão em 2 meses, porque ela é super contagiosa. Então, isso que a gente está vendo hoje no Rio, vivendo hoje, nos nossos tempos, um monte de gente com Covid, cada hora, né? Tá aquela coisa assim, 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, tá bem assim, mas as pessoas não estão morrendo. E elas não estão morrendo graças à vacina, e a vacina só aparece graças à colaboração, ao esforço coletivo. E aí é nessa hora que a gente vê que como a sociedade, como a gente poderia estar melhor e ser mais se a gente abandonasse essa ideia da competição para a ideia da colaboração. Mas isso é uma coisa que está posta para a gente em educação realmente há muito tempo. Há muito tempo. Mas nós vivemos numa sociedade onde, hegemonicamente, o pensamento é esse, é individualista, né? É eu querer mostrar para os outros uma imagem de eu sou a vencedora. Eu não quero nós somos os vencedores, eu quero eu sou o vencedor. Eu não quero nós somos belos, eu quero eu sou bela, né? Então, assim, isso fragiliza demais os sujeitos enquanto indivíduos. E é por isso que nós estamos tendo uma outra pandemia, né? Que é a pandemia de doenças psíquicas. As pessoas estão literalmente adoecendo. Eu botei no Face aquela enquete, né, de brincadeira, né? Nesse momento você está levando como pode, esperando meteoro, né? Tomando 3 gotinhas de manhã, de tarde e noite, surtada, mas disfarço bem, surtada, mas nem disfarça mais. Você sabe que o surtada foi o vencedor da enquete? Sério? É claro que eu não tabulei, né? Eu não tabulei, mas pelas respostas você vê assim, o mundo está se dividido entre os que estão surtados, mas disfarçando bem, e os que estão surtados e nem disfarçam mais. Mas, é verdade. Assim, é uma brincadeira, né? Mas, assim, é impressionante como a gente vê realmente muita gente fazendo uso de medicação controlada, muita gente buscando terapias, né, alternativas para poder se reequilibrar, muita gente tendo necessidade desse lugar. Por quê? Porque a gente se abandonou enquanto ser humano. Exatamente, a gente se perdeu, a gente se encontrou, entende? Então, isso a gente quer ser liso, a gente não quer demonstrar que sente, a gente não consegue mais compreender o que a gente sente. E outra, esse livro ele começa falando muito disso, e eu achei isso muito interessante, porque uma coisa que eu tenho pensado muito também é que depois, né, que essa onda toda de Covid passar, que a gente tem fé em Deus que vai passar, né, a gente vai voltar não a ter uma vida normal, a vida não vai ser mais nunca do jeito que foi, né? Até porque a vida sempre foi dinâmica, tudo sempre mudou, de tempos em tempos as coisas mudam, então não tem por que a gente se apegar, mas ele fala muito disso, assim, do quanto a gente não quer tocar em coisas que nos incomodam. E isso também existe nesse imaterial, nesse sentimento. Eu não quero me frustrar. Eu não... Isso tem acontecido comigo de uma forma, eu comecei a me questionar. Eu gosto muito de ver série, né? De ver filme. E eu tenho buscado ver coisas assim que eu já vi e que eu sei que não me atingem emocionalmente. Vamos dizer assim, Carla, assiste, sei lá, um filme de guerra. Eu falo, não estou podendo. Isso. É uma autopreservação. Exatamente. Só que a gente não pode se autopreservar o tempo inteiro porque a vida traz as porradas. E a gente precisa estar, né, preparado, de certa forma, pelo menos reconhecendo o que sente e sabendo lidar com o que você sente para que você consiga dar cabo nessa coisa da vida. E uma outra coisa que você falou e que eu acho que assim, que fica como um recado, né, desse nosso primeiro Profcast aqui, de trazer um pouco mais dessa realidade para dentro das escolas, que é essa questão da cooperação, porque a escola é um fragmento ali da sociedade e é onde a gente prepara essas crianças, né, os cidadãos, para esse futuro, para um futuro onde elas serão, né, as pessoas que mudarão, que transformarão e tudo mais que a gente já discute o tempo todo. Mas de que forma a gente vai fazer isso, né? Eu acho que é isso, sendo um fragmento real. Claro que tem o lúdico e que a criança aprende ali pelo simbólico, pelo lúdico, mas ela não pode ter uma infância lisa.
ela precisa Não. desse sensorial, ela precisa se sujar, ela precisa se sentir incomodada, questionada, porque senão a gente está criando essas crianças com esse filtro já desde cedo. E eu acho que se a gente adulto já tem dificuldade de lidar com esse filtro, e olha que a gente, né, tá nessa questão de tecnologia há muito menos do que essas crianças, porque elas já nascem inseridas nisso, como é que você acha que isso, né, pode prejudicar elas ao longo do tempo? Muito mais, né? Eu queria trazer exatamente uma coisa, assim. A criança, naturalmente, quando ela brinca, ela trabalha essas questões, mais do que a gente, né? A criança não esconde. A criança, ela traz tudo que incomoda ela, tudo que a desarruma, tudo que está em desequilíbrio na criança, a criança joga na brincadeira, joga no desenho, ela não esconde. A criança não esconde, né? Muitas vezes o adulto não quer ver. Exatamente. Né? A criança está ali brincando de um negócio, está brincando da morte da avó, mas o adulto não quer ver. Porque já não quer sentir. Vamos cantar da borboletinha. Né? E não quer que a criança sinta, né, Andréia? Tem isso. Não quer que a criança quer criar uma proteção. Sabe aquela coisa? A criança está usando lápis preto e vermelho. Ai, meu Deus, ela está com problema. Problema estaria se ela estivesse no meio de uma pandemia desenhando flores e borboletinhas, ou você não percebeu o que está acontecendo à sua volta. Então, assim, às vezes o adulto, principalmente, sobretudo, agora é puxão de orelha para os professores da educação infantil mesmo, né? Às vezes os professores da educação infantil parecem realmente aquelas paquitas, sabe? Sabe, rindo, assim. Com medo, e é medo, isso é medo. É medo. Sabe? Eu não sei como encaminhar essa discussão com a criança. E você vê que a escola da educação infantil, tudo isso vai estourar, gente. Na escola da educação infantil, estoura se Deus existe. Estoura a sexualidade das crianças. Estoura a morte. Estoura as coisas. Eles estão pipocando vida. A vida acontece. E aí a gente quer jogar tudo, empurrar tudo isso para debaixo do tapete e não quer ter um enfrentamento. Só que, entenda, isso é o nosso currículo. A gente quer substituir, né? A gente quer pegar a vida, as questões que são realmente fundamentais para a formação dessa criança, que ela está ali gritando para você, me ajuda a entender isso, me ajuda a entender a morte, me ajuda a entender a dor, me ajuda a entender a saudade, me ajuda a entender o ciúme, me ajuda a entender tudo isso. Porque eu não sei, eu cheguei no mundo agora, eu estou com 3, 4 anos, eu não sei. Me ajuda. Com 6 anos, meus alunos com 6 anos, sabe? Tinha ciúme, porque tinham pequenas paixões. O pessoal de 6 anos é apaixonado, né? Então, segundo o Valon, né? A adolescência da infância. Então, eles se apaixonavam. E aí rolavam umas rejeições, né? E aquilo machucava tanto. E aí eles vinham, tipo, literalmente pediam socorro. Me ajuda a lidar com esses sentimentos. Não dá para apagar isso e ir para o quadro escrever Babebe Bobu. Não dá. Não dá. Eu educo um ser humano. Exatamente. Entende? Aquilo que grita nele é o meu currículo. O meu material de trabalho é exatamente aquilo que grita nele. Se o que está gritando nele é a morte, então meu currículo, meu amor, vai falar de morte. A gente tem hoje, e graças a Deus, a gente tem tanto material para ajudar a gente nisso, né? A gente tem desenho, a gente tem livro de literatura infantil, a gente tem tantos materiais para mediar essa discussão, né? E essa discussão, e no caso da alfabetização, por exemplo, essa discussão vira texto, essa discussão vira poesia, essa discussão vira tanta coisa. Então, assim, especialmente, né, nesse retorno à pandemia do tema que eu falei, a gente precisa entender que o nosso currículo são os sujeitos. São os sujeitos. Mas a BNCC, mas o seu currículo é o seu aluno. Presta atenção naquilo que ele está demandando saber, aquilo que ele está demandando refletir, aquilo que ele está demandando conhecer, porque tudo isso é material de conhecimento humano, sabe? Mas eu vou ficar só discutindo sentimento. Não. Sabe por quê? Porque para discutir isso a gente precisa de dados científicos, a gente precisa de texto, a gente precisa até de conta para aprofundar, né? Então, o conhecimento me ajuda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho, né? A minha
meu primeiro movimento, realmente, para lidar com os primeiros momentos da pandemia, imagina, eu sou uma pessoa, né, super ativa, super facilitada. Eu fiquei em cárcere privado 1 ano, né? Então, a princípio, era para eu ter enlouquecido logo nos primeiros meses. Então, assim, o que me ajuda a lidar com essa sensação de estou em cárcere privado? A ciência. A ciência me ajuda. Eu preciso entender. Então, eu fui racionalizar isso. Eu fui o quê? Ouvi o Nicoleles, ouvi o Átila, ouvi a Dalcomo, ouvi a página. Eu fui ouvir, entende? Porque enquanto eu estou aprendendo e pensando sobre aquilo, isso ajuda eu a lidar com o meu medo, me ajuda a lidar com a minha angústia. Então, o conhecimento que a escola pode oferecer a essa criança, as respostas que a escola pode oferecer a essa criança, ajudam essa criança a lidar com seus medos, a lidar com as suas angústias. E aí, professora, também é um caminho para as professoras, né? Quer dizer, a gente junto, produzindo conhecimento junto com as outras, como você disse, com outras colegas, né? Admitindo os nossos não saberes sobre isso e produzindo esse conhecimento junto, isso me dá mais tranquilidade, isso me dá mais segurança. É desse acolhimento que eu estou falando. Não é só de você chegar e dar um abraço, né? O sentir-me acolhido eu não estou sozinha pensando isso. Exatamente. Eu estou aprendendo com o outro, sabe? Eu estou produzindo conhecimento com o outro, eu produzo conhecimento com o meu aluno, eu acolho o aluno me acolhe, sabe? Então, é desse lugar de acolhimento que eu estou falando, né? Que a gente entenda que a produção de conhecimento coletivamente, produzida coletivamente, ela é acolhedora, ela nos acolhe e ela nos acalma. Tranquiliza. Exatamente. O próprio ambiente se torna acolhedor, porque você sente nos olhares, né? É muito interessante quando você já não busca essa ajuda de alguma forma, mas ela vem pelos olhares, pelos sorrisos, pelo ambiente que reverbera isso, porque é isso, gente, sentimento, né? É dessa imaterialidade. Então, eu acho que é muito legal você trazer isso, porque a gente não está falando também só daquele acolhimento daquela criança que chega chorando, a gente não está falando só daquele acolhimento da criança que precisa ser alimentada, a gente está falando de nutrir a alma desse sujeito. Esse sujeito ele está ali naquele momento borbulhando, né, de formação, do que ele vai ser, do que ele vai se tornar, do que ele já é, porque já é um sujeito de direito. E a gente não pode ignorar o que ele sente. É a hora que ele precisa realmente, até, de repente, a gente vive isso hoje porque fomos muito ignorados, né? Até então, não se via a criança dessa forma que a gente vê hoje, um pouco melhor, porque também não é todo mundo, né, que enxerga a criança dessa forma e age dessa forma, mas a gente, quem nunca ouviu, né? Engole esse choro. Não, faz o que eu falo, porque eu sou adulto e eu é que mando. Então, assim, não se tinha uma troca com essa criança. E hoje a gente vive isso. A gente também não aprendeu a acessar os nossos sentimentos, a entender como eles funcionam, o que eles trazem para a gente, como a gente sai disso. E se a gente está vivendo isso, a gente precisa mudar o que a gente vive com as crianças. A professora, ela precisa entender que a mesma dor que ela sente quando dizem para a professora assim, quer ver? Professora, aceita seu desafio. O aceita seu desafio é o engole teu choro. Você já reparou isso? Sim, de adulto. Quando o professor está assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a pessoa diz assim, professora, aceita o desafio. Eu já vi professor muito magoado para aceitar o desafio. Sim. Porque para o professor, muitas vezes, esse aceita o seu desafio o te vira aí com o teu problema, engole teu choro, entende? É o engole teu choro para a criança, né? A criança está ali chorando, ela está dizendo, olha só, eu não estou dando conta disso. Porque o que é o choro da criança? Ela está dizendo, olha, não estou dando conta, né? Eu não dou conta. E aí você fala, engole o choro. E o professor, quando ele começa a gritar muito, que ele diz assim, olha, eu não estou dando conta, ele escuta, aceita o desafio. Pois é. E aí esses comportamentos vão se, né, perpetuando. E é isso que a gente precisa cortar. Entende? O que faz com a criança é a mesma coisa que ele sofre, essa falta de acolhimento na sua dor, do seu problema. Então,
Então, assim, os espaços, e a gente não evolui disso, a gente não elabora, né, para usar uma palavra do pessoal da psicologia, a gente não elabora essas coisas se a gente não falar sobre elas. Se a gente não tiver pares e espaços para falar dessas dores, né? Para falar, olha, eu aceito muitos desafios, mas esse eu não estou dando conta sozinha. E aí a colega diz, mas você não tem que dar conta sozinha. Por isso nós temos que ser uma equipe. Por isso a gente tem que pensar projeto junto. Por isso que a gente tem que, né? Então, assim, não adianta dizer ninguém larga a mão de ninguém e as pessoas continuam se sentindo sozinhas, sabe? Então, assim, eu uso com muito cuidado essa expressão. Ninguém solta a mão de ninguém. De quem você não solta a mão? Né? Quando você não solta a mão? Porque eu vejo muita gente muito machucada, muito sofrida, muito dolorida, né? E muitas vezes não encontra realmente alguém que esteja oferecendo esse suporte nesse momento. Até porque temos que todos ser... Né? É isso, né? A ranhura no liso me incomoda. Eu não sei lidar com a mancha no liso, eu não sei lidar com a ranhura do liso. Né? Eu quero o liso. O liso sabe, é isso, não me traga problemas. E aí esse lugar desse humano, ele vai engolindo isso, ele vai engolindo esse choro, não me traga problemas, então ele vai engolindo esse choro. Sabe? O liso eu vejo como aquele caminho que, assim, para não ter problema, você foi lá, aí você fez aquele caminho todo lisinho, reto, né? Porque nem curva ele tem, capinou, olha, a grama tá baixinha ali, tá lindo, tá até com um cheirinho bom, plantou umas flores, olha o caminho. Mas, gente, no caminho chove, tem dia que faz sol pra caramba, tem uma hora que, sei lá, vai passar um helicóptero baixo fazendo barulho. Tem coisas que são além. A gente pode fazer o caminho que for, que ninguém vive numa ilha, e até se vivesse, porque, né, a natureza, ela traz ali as coisas dela todo o tempo. Não tem caminho sem intervenção do outro, sem intervenção da natureza, e sem a gente ter que lidar com o que a vida traz. E a escola é isso, é vida real. É o que acontece em casa com a criança, que a mãe brigou, não deixou ela brincar, que o pai não ficou com ela, que, de repente, final de semana ela ficou com os avós e ela sentiu falta, o brinquedo que ela perdeu, os pais se separando, a festa de aniversário que ela não foi, que, né, são problemas que ela ia. Né? Tudo isso, com a pandemia, então, isso foi além, está exacerbado. E se a gente não olhar agora para isso, a gente entrando num terceiro ano de pandemia, foram 2 anos aí para a gente tentar entender isso tudo. E se agora, a gente começando esse ano letivo aí, ainda negando que isso existe, cara... E muitas escolas negando, né? Sim, cara, muita gente, muitos professores negando, muita gente com vontade realmente de assim, vamos passar uma borracha nisso tudo e pegar do ponto que parou. Como se nada tivesse acontecido. Eu acho impressionante isso. Impressionante. Ah, não, vamos voltar ao antigo normal. Qual normal, gente? O normal, gente. A gente não era normal antes, não, gente. Aquilo já era bem ruim. Eu não sei que normal. Aquilo era normal, gente, é a sua pesquisa. A escola sempre foi ruim. É ruim. Eu não quero aproveitar. Eu quero aproveitar esse momento. Olhe para isso. Mas não, às vezes é um comportamento, às vezes me assusta, sabe? Porque me parece assim, sabe aquela coisa assim de caiu uma bomba, sua casa explodiu, e aí você pega a vassoura e fala assim, vou fazer uma faxina. Amor, a casa explodiu. Pois é. Entendeu? Mas parece que a pessoa liga assim, não, deixa eu seguir aqui a minha rotina normal, como se nada tivesse acontecido, porque eu faço... É bem não olhe para cima mesmo, sabe? Então, fica até a dica, né, Andréia, desse filme, do Não Olhe Para Cima, né, que é um filme aí que está todo mundo comentando. Eu acho que a gente pode deixar como dica que essa negação do óbvio, né? É uma negação da realidade, né? Assim, como se a gente negando a realidade. E aí eu me lembro também
de uma discussão que a gente teve na época da minha formação lá de mestrado, doutorado, sei que é esse positivismo do Barão de Munchausen, né? Que ele salva a si mesmo se puxando, ele com o cavalo atolam na areia movediça. E aí ele se salva, ele se puxando a si mesmo pelos cabelos. Todo o livro do Barão de Munchausen é nessa linha bem louca, assim, né? Mas é isso, porque ele dá soluções completamente absurdas, quer dizer, é uma negação da realidade. É uma negação da realidade, né? Ele nega que a realidade exista da forma como a realidade existe. E aí ele dá soluções loucas no livro, né? Ele dá umas soluções absurdas, assim, então ele se salva se puxando. E muitas vezes eu vejo isso, assim, as pessoas, elas preferem não lidar com a realidade. Então, eu não quero lidar com o desespero da professora, eu não quero lidar com o não saber. Para a gente que é professor, esse é um lugar muito difícil, né? A gente diz assim, eu não faço a menor ideia do que vai ser daqui para frente, porque eu não tenho como fazer uma ideia, entendeu? Assim, não existe na história da pedagogia nos últimos 100 anos a gente vivendo uma pandemia. A escola brasileira parou 2 anos. Isso não existe. Sim. Então, se alguém chegar e disser assim, não, mas eu sei como a gente vai resolver isso, está mentindo. Está se apressando, está se precipitando. Porque a verdade é que a gente está vivendo uma coisa que a gente não deu tempo sequer para avaliar. Pois é. A verdade é essa. A gente ainda não teve tempo sequer para avaliar com seriedade, né, os efeitos disso, e eu não estou falando só dos efeitos conteúdo, né, os conceitos escolares, né, eu estou falando que a gente ainda não teve tempo de avaliar os efeitos disso em todas as práticas pedagógicas, o que isso impactou na formação dessas crianças. A gente ainda não teve tempo de avaliar o que essas crianças sabem e não sabem. Sim. E nem a gente ainda não teve tempo de trabalhar com o que conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer com quem. Exatamente. Entendeu? E vamos embora, sabe? Vamos tocar em frente. Não é tocar em frente, não. Peraí. Calma lá. Então, assim, para mim, também é isso. É uma ideia né, desse mercado, é uma ideia né, dessa sociedade que não tem tempo, né? Tudo para ontem. E educação não é assim que faz, gente. Educação tá não se negando. Educação é fogão a lenha, entendeu? Pois é, exatamente, porque está se negando também, e isso para as crianças eu acho que é mais grave ainda, está se negando o agora, está se negando a criança viver o que está acontecendo, porque não adianta chegar na escola e tacar conteúdo ou, né, pelo computador aí da maneira que estiver acontecendo, porque tem algumas crianças que ainda não voltaram, mas negar o que está acontecendo no mundo, negar o que essa criança sente, né? E vai continuar nisso até quando, né? A gente vai encerrar por aqui, porque eu quero que a gente faça um próximo episódio falando um pouco disso. Como vai ser esse próximo ano, né? E aí eu vou até parar de gravar aqui. Não, a gente se despede, eu paro para... Tá bom. Pois é. Então, gente, esse foi nosso episódio 1 do Profcast. É um piloto, né? Hoje a gente meio que se encontrou virtualmente para poder acertar as coisas. A gente quer que esse projeto cresça. Esse projeto depende de vocês também estarem curtindo e compartilhando, mas também aproveitando esse momento do que a gente está falando aqui, refletindo em cima da sua prática. De repente, isso é uma coisa que eu falo sempre. Mas na escola que eu trabalho, as pessoas não são assim. Então, de repente, você não está no lugar certo. Acho que o mundo está mostrando tanto para a gente que, assim, se incomode sim e ande. Você não está preso, você não é uma árvore, né? E a própria árvore, ela se desmonta e se monta ao longo do que se incomoda ali para ela, né? Muda as estações e ela vai se moldando. Sai fora, vai tentar outra coisa, vai tentar em outro lugar. Você não é obrigada a estar num lugar que não te faz bem. Eu sei, e assim, eu fiz isso da minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu trabalhei numa escola que me adoeceu. Me adoeceu literalmente, né?
Acho que todo mundo tem, né, essa história para contar, e a gente pode estar falando disso aqui também. Só que algumas pessoas aprendem e sobrevivem para contar e aprendem a se respeitar. E Sim. outras não, né? Elas seguem pela vida na base do tarja preta. Pois é. Mas aí é uma vida nesse filtro da tarja preta, porque você não É uma vida triste, né? Uma vida doente. vida... Então, assim, eu acho que é isso. Não é que a gente esteja livre de viver essas experiências, ninguém está. Mas chega uma hora em que a gente tem que escolher, né? O quanto você se ama, o quanto você se respeita. E isso, para mim, é fundamental. E eu acho que os professores estão precisando muito, muito mesmo se amar e se respeitar. Também acho. E uns aos outros também, né? A gente precisa, né? Essa simpatia pedagógica. Amar e respeitar os colegas. Aí a gente vai encontrar o nosso caminho. Com certeza. Então, Andréia, obrigada. Nosso Profcast aí vai estar no YouTube e depois eu vou estar colocando lá no Manaus também. E a gente se vê, então, a gente ainda não tem, né, uma periodicidade aí do que a gente vai fazer. A gente vai estar ajudando isso, espero que dê tudo certo no nosso projeto. Tudo depende do comitê científico. Tudo depende desse comitê científico aí para fazer esse projeto andar. E muito obrigada, então, por vocês. Deixa aí os comentários, né? Deixa perguntas, vamos botar esse assunto aí na roda. Então, gente, tchau, tchau. Andréia, muito obrigada. Tchau. Até a próxima.